Fala pessoal, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e o assunto hoje é zumbis no cinema. Se liga aí! Então, quem não gosta de um filme de zumbi? Esse subgênero terror tão cultuado até os dias de hoje, ele vem de muito tempo já, né? Não é de hoje que os zumbis estão sendo retratados no cinema. Então, galera, tudo isso começou quando lá no início do século XX, os americanos começaram a entrar em contato com a cultura haitiana, onde os mortos-vivos eram controlados através de voodoo, magia negra. E isso daí começou a ser retratado depois nos filmes americanos, lá nos primeiros filmes, no início dos anos 30, como é o caso do White Zombie, um filme que traz o Bela Lugosi no papel principal, e ele é o feiticeiro que controla alguns mortos-vivos através de feitiçaria, de voodoo. Esses primeiros filmes de zumbi retratavam esse tipo de zumbi, controlado. E o problema que começou a acontecer nesses primeiros filmes era aquela conotação, já que os Estados Unidos ficou famoso, né? Até hoje acontece muito isso. O preconceito racial, o racismo começou a aparecer muito nesses filmes. Sempre ocorrendo ali o medo da cultura nativa. Então havia sempre aquela família americana branca com medo e querendo destruir aqueles considerados inferiores, considerados primitivos, negros, escravos. Então, esses primeiros filmes já traziam um pouco desses estereótipos raciais. E você vendo com o contexto de hoje, não é tão legal. Mas esses filmes têm o seu valor histórico. Vale a pena a gente dar uma pesquisada e uma olhada cuidadosa, sempre com o contexto social da época. Com o decorrer dos anos, nos anos 50 e 60, o terror passou por um período de evolução, no qual os principais gêneros retratados eram os monstros clássicos da Universal, nos Estados Unidos, e logo em seguida o horror gótico, né, na Inglaterra, com os estúdios Hammer, e no cinema italiano também, muito comum. Nos Estados Unidos também, com os filmes do Edgar Allan Poe, do Roger Corman. E o que acontece? Lá para o meio da década de 60, começou um pessoal a querer fazer alguma coisa diferente, quebrar um pouco esse terror que já estava meio desgastado nessa época. E aí que vem um cara que, pegando ali a tradição desses filmes de zumbi que eu já falei no início, querendo fazer algo inovador, diferente, que virou completamente o jogo, que é o George A. Romero. Um pouco influenciado também por um filme que tinha aparecido ali no ano de 64, que é o Mortos que Matam, baseado no livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que já parece um pouco com um zumbi mais clássico, apesar de na história serem vampiros. Mas aí ele vem com um filmaço ali no ano de 68, que eu considero um filme, não só um filme revolucionário no gênero zumbi, mas revolucionário total para o gênero, que é o Noite dos Mortos-Vivos, Night of the Living Dead. Tá nesse box aqui, Zumbis no Cinema, que eu considero um filme assim, se não é o melhor, é o divisor de águas do gênero. Que filme espetacular, totalmente inovador para a época, revolucionou, porque para começar já traz a primeiro apocalipse zumbi do jeito que a gente conhece hoje, começou nesse filme, que a gente não sabe à primeira vista qual foi o causador. A gente vai descobrir depois que foi por causa da energia radioativa. Os mortos-vivos que voltam e começam a comer carne humana, né? Ir atrás de carne humana para devorar. Então é aquele negócio assim aterrorizante, porque qualquer pessoa poderia ser um monstro agora. É uma coisa assustadora se você for ver. Não é mais um vampiro, não é um lobisomem, mas sim o seu vizinho. O seu vizinho pode ser um zumbi. O seu ente querido, o seu tio, pode ser um zumbi também. Então é uma ameaça muito realista e que revolucionou o terror de forma geral, não só os filmes de zumbi. Porque até então nunca ninguém havia feito isso. Todo esse conceito aí
do filme, aliado a uma forte crítica ao país, aos Estados Unidos, segundo o racismo, o preconceito, também de colocar um protagonista negro, que é o Dwayne Johnson. É uma coisa praticamente impensável para a época. Além de tudo, uma mulher ao lado dele, onde geralmente os protagonistas eram brancos e loiros de olhos azuis. A paranoia da Guerra Fria também, retratando a energia radioativa aí como um grande fator de causa dos zumbis. Então, um filme assim que inovou em todos os sentidos. Todo filme de zumbi que veio depois, praticamente, retratando isso. E é com esse filme que o George Romero coloca os zumbis no grande panteão aí dos grandes monstros clássicos, né? Que até então só existia ainda o Drácula, o lobisomem, a múmia e o monstro da Lagoa Negra. Os zumbis entram aí e inclusive sendo muito mais aterrorizantes. Um filme de baixo orçamento, que mais ou menos ele deve ter gastado uns 140 mil dólares para fazer. E já traz uma revolução espetacular, mostrando também o gore, que é aquela nojeira, é o splatter, que foi um dos primeiros filmes que mostrou isso de uma forma muito interessante, né? Que até então não existia tanto nos filmes de terror. Além de tudo, um filme que ao mesmo tempo que ele é um entretenimento, mostrando toda essa tensão, esse suspense, mistério, além de tudo isso, é um filme que serve para refletir, né? Para reflexões. A crítica social, a alienação, um protagonista negro, uma mulher como co-protagonista. O filme todo é uma revolução completa no gênero. E é por essas e outras que o George Romero é considerado o pai do zumbi moderno. Porque depois da produção desse filme, ele ainda produziu várias obras fantásticas para o gênero, né? Eu poderia destacar aqui mais duas principais, que seria o Dawn of the Dead, O Despertar dos Mortos, que é um clássico, né? Para mim a obra-prima dele, e O Dia dos Mortos, que também é um grande filme. Uma coisa bem interessante também nesses filmes de zumbi, esses finais assim chocantes, né? São finais que ficam na sua cabeça por muito tempo, finais negativos, nihilistas, mas ao mesmo tempo refletindo sobre aquilo, né? Você leva o filme para casa, você pensa muito tempo nele, e é isso que eu acho que é o mais legal. Não é só o gore, não é só a carnificina, que isso é legal também, mas a reflexão e o pensar também é importante. E esses filmes, os bons filmes de zumbi fazem isso. São filmes assim que ficam na cabeça da gente muito tempo. Bom, pessoal, e esse box aqui, ele foi lançado por uma empresa chamada Versátil Home Video. A Versátil, ela vem lançando alguns boxes para quem gosta de cinema, para quem coleciona, são incríveis. Eles estão lançando box antologias de filmes de terror, faroeste, coleção sci-fi e esse de zumbis também. A diferencial deles é que eles, além de filmes maravilhosos, né, que vem nessas coleções, são filmes de versões restauradas, sem cortes. Esses filmes na época do VHS eles vinham muito picotados, né, cortados, por causa de censura. Eles estão lançando esses filmes, além de versões restauradas, sem cortes, e vem com muitos extras, making of, entrevistas com os diretores, atores, documentários. Então, um trabalho assim para quem é colecionador, para quem gosta de cinema, é espetacular. Eu recomendo muito. Então a gente pode ver também que, além de todo o cuidado com a qualidade dos filmes, que eles lançam esses boxes com uma luva, né, uma luva bem reforçada, a gente pode ver, e dentro da luva um estojo em Digistack, que você abre e tem um bolsinho aqui com os mini posters, bem interessante também. São 4 filmes, são 4 cards, né? Além de tudo, os estojinhos, ó, com cada DVD, são 2, né? Com 2 filmes em cada. E, além de tudo, o estojo com uma arte espetacular, o que é mais interessante ainda. Nesse box eles lançaram esse filmaço, A Noite dos Mortos-Vivos, que eu já falei no início. E junto desse primeiro filme, que eu considero um divisor de águas aí no gênero, vem mais 3 filmes em 2 DVDs. Então, pessoal, eu recomendo muito esse box aqui, Zumbis no Cinema Volume 1. Vão atrás que vocês não vão se arrepender. Meus amigos, 4 filmaços de zumbi pra ficar de cara mesmo, viu?
Então é isso, gostou do vídeo? Clique em gostei, dá essa força aí pro canal pra gente fazer mais vídeo aqui. Comenta aqui embaixo se vocês já tinham visto algum desses filmes e dá mais dica de filme de zumbi aí, mas filme bom, hein? E não esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos aí do canal, ok? A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui! Mm-hmm.